Paz do nosso Senhor, mais uma vez com essa rica oportunidade aqui, para que nós venhamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Eu fico ricamente feliz em ter sempre essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais da palavra do nosso Deus e transmitindo, porque o Senhor disse que quando recebemos bênçãos vinda do nosso Pai, nós temos que dividir. Então eu sinto que cada vez que o Senhor fala comigo na palavra dele, é obrigação minha de dividir ela com vocês, amém? A palavra que o Senhor nos deu nesse dia é uma palavra de bênção, uma palavra que vai derramar sobre a tua vida como tem derramado sobre a minha. E eu creio que a palavra ela nunca volta vazia, ela é um alimento para as nossas almas, muitas das vezes aflita, muitas das vezes abatida pelos problemas do dia a dia. E o Senhor, Ele quando fala conosco através da palavra dEle, Ele vem com um refrigério, Ele vem com um bálsamo para curar as feridas, para sarar todas as coisas que entristecem o nosso coração. Amém? E não poderia ser diferente. Semana passada nós não tivemos, eu tive um probleminha na minha página do YouTube, então não deu para gravar o vídeo, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? E estamos aqui e assim quis o Senhor, amém? A palavra que eu quero trazer para nós nesse dia, ele está no livro de João, no capítulo 7, no versículo 14 até o 18, amém? Então vamos lá. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Amém? Que palavra edificante ao nosso coração, irmãos, porque o Senhor, que Ele nos dá o entendimento da palavra dEle. Quando Jesus foi questionado, quando ele ministrava na sinagoga, que aqueles judeus olharam e ficaram maravilhados, porque não entendiam de onde vinha tanta sabedoria. De um homem que não era letrado, de um homem que não tinha estudado. A origem de Jesus era conhecida. Tanto é que ele era conhecido como filho do carpinteiro, José. Então, para aquela época, o pai dele não era um homem de posses, né? No qual poderia colocar ele numa escola boa, no qual ele não poderia participar de eventos que os sacerdotes participavam, porque muitas vezes tinham dotes, ou tinham influências, porque vinham sendo... é filho de um dos sacerdotes, é neto. Então sempre tinha essas questões, como a gente traz para os dias atuais, né? Há possibilidade para alguns e não há possibilidade para outros pelas questões financeiras, pelas posses, pelos sobrenomes, né? E muitos são conhecidos e muitos vivem no anonimato. E Jesus, as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus porque pela origem dele as pessoas achavam impossível ele ter aquela sabedoria, né? De ensinamentos que poderiam ter sido passados por outros homens. Mas a palavra de Deus fala, e Jesus foi tão sábio quando ele foi questionado, que perguntaram: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, irmão, a sabedoria de Jesus não vinha dele, vinha dos céus, vinha do Pai, que o guiava, que o levava para os caminhos onde o Senhor Deus queria que ele estivesse. Ele era guiado 24 horas do tempo dele pelo Senhor Deus. Ele vivia debaixo de tudo que o Pai dele falava para ele. Jesus, quando ele veio para servir, verdadeiramente para servir ao Pai, servir a nós, como ele veio em humilhação, como ele veio em carne, como ele veio em homem,
para saber o que nós passamos, o que sentimos, das nossas dificuldades, das nossas carências, de todas as áreas da nossa vida. O Senhor Jesus veio em carne para isso, para saber das nossas fraquezas, limitações. E aqui, quando ele é questionado de onde vinha tanta sabedoria, na hora Jesus falou: não vem nada de mim, vem de cima, vem do meu Pai. Então, irmãos, trazendo para os dias atuais, para o nosso convívio hoje, o Senhor Jesus, ele teve a humildade, né, de dizer assim: eu não sou nada, se não for o meu Pai que fale por mim. Se o meu Pai não estiver à frente, essa sabedoria vem dele. Quantas das vezes nós vemos um irmão, né, você vai num culto, aí você vê um pastor ali que vai ministrar, e você diz assim: nossa, parece que ele é tão humilde. E quantas das pessoas não são julgadas pela sua aparência, né? E quando você vê aquele homem subir em cima do altar, ele é usado assim no profundo por Deus. Deus usa ele, capacita. Irmãos, eu conheço uma pessoa, eu conheço um pastor que ele não sabe ler e nem escrever, mas quando ele sobe em cima do altar, ele é tomado, aquele homem. Ele fala da palavra de Deus como poucos conhecem a Bíblia. E aquele homem fala com autoridade, ele ministra, ele fala no nome do Senhor Jesus, ele fala no nome de Deus sem nem saber escrever ou ler. Ele tem pessoas que leem para ele, mas o Espírito Santo se aposta dele naquele momento e ele é usadíssimo. Eu acho isso assim uma coisa maravilhosa. Só Deus, irmão, só o Senhor Jesus para fazer essas coisas maravilhosas, né? E fala mais aqui. Quem fala, ele diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura agora de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus, quando ele veio, ele não veio em nenhum momento para se glorificar, para ser visto como aquele que curou, aquele que sarou, aquele que libertou. Em nenhum momento ele veio para ser exaltado, não era esse o propósito dele na terra, muito pelo contrário. Na crucificação nós vemos isso assim nitidamente. Ele foi cuspido, chicoteado, pisado, humilhado para aqueles que ele até veio, para os irmãos da casa dele. Muitos naquela hora, quando disseram assim: prende Jesus e solta Barrabás, era isso que foi dito. Então, em nenhum momento o Senhor Jesus ele se colocou no lugar de honra, de glória. Não, ele falou que toda a sabedoria que tinha sobre ele vinha de Deus. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Às vezes, as pessoas que a gente menos acha que o Senhor vai usar são as pessoas mais usadas. Às vezes você vê aquela irmãzinha na igreja já de idade, uma senhorinha, e Deus usa ela profundamente. Você vê uma irmã jovem, ou você vê uma criança dentro de uma igreja, e você muitas vezes não dá muito crédito que aquela... E Deus está usando, usa no louvor, na adoração, usa na pregação. Você... nós somos instrumentos de Deus nessa terra. E o Senhor usa quem Ele quer, e Ele me usa, Ele pode usar você. Muitos usavam a palavra de Deus naquela época para se glorificar, para dizer que eram grandes homens usados por Deus. E Jesus, quando perguntaram isso para Ele, a primeira coisa que Ele disse: não, toda a minha sabedoria vem do alto, vem do meu Pai, eu não sei nada. Irmãos, a gente tem que se colocar como Jesus foi, nós temos que ser como Jesus foi, em humildade, em exemplo. O Senhor Jesus, ele veio para que nós tivéssemos um exemplo a seguir. Que exemplo melhor, mais bonito para nós seguirmos do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que veio em amor, que veio por mim, que veio por você, que deu a vida por mim, que deu a vida por você, para que todos nós fôssemos salvos. Esse é o nosso papel aqui na terra, né? Ele diz que esse é verdadeiro, nele não há injustiça. Aquele que busca fazer as coisas do Pai, a trabalhar na direção de Deus, irmãos, não há injustiça. Não há nada que se levante contra a tua vida, contra a minha vida. Se o teu coração está posicionado para Cristo, nada pode se levantar contra a tua vida. O inimigo pode até se levantar, irmãos, mas é para cair,
porque quem nos governa, quem nos guarda, quem nos guia, quem nos direciona é o Senhor Jesus, é Deus. Então, toda sabedoria, quando nós pedimos, nós temos que pedir que venha de Deus, que venha do alto, que a sabedoria humana, ela é pequenez, ela é mínima, ela não tem dimensão comparada à sabedoria que vem do alto. Amém? Essa é a palavra que eu quero trazer nesse dia para o seu coração, que o Senhor Jesus venha te cobrir com as bênçãos dele, com toda a sabedoria que venha do alto, que o Senhor venha te usar dentro da tua casa, com a tua família, que ele venha te usar para abençoar grandemente todas as suas famílias, toda a sua família, todas aquelas pessoas que venham passar por você no teu dia a dia, no teu trabalho, dentro de um ônibus, dentro do carro, dentro de uma loja, onde quer que você esteja, que a sabedoria de Deus venha sobre a tua vida, para que tu venha falar do amor dele e o quanto é importante nós termos Deus no nosso coração. Amém? Querido Deus e amado Pai, te apresento esta palavra maravilhosa, Pai, que todo entendimento, toda sabedoria venha ser derramada sobre mim, sobre cada um que essa palavra venha alcançar, meu Deus. Pai, nos cobre, nos reveste, meu Pai, nos guarda de todos os males que possam vir afligir a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, Pai. Guarda teus filhos onde quer que eles estejam, Pai. Derrama sobre eles bênçãos sem medidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.